A ultrassom morfológica, ela é praticamente a mais importante da gestação. Entre muitos que é feita no primeiro, segundo ou terceiro trimestre, ela é decisiva porque ela analisa toda a formação. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu vim aqui falar um pouquinho, dessa experiência que eu tive em relação à ultrassonografia morfológica, e eu sabia da importância da ultrassonografia morfológica, não ao fundo. Eu conheci muito mais depois do que aconteceu. Quando eu cheguei no consultório, assim que eu entrei na sala, o obstetra foi me cumprimentar e ele foi logo me perguntando, fazendo a pergunta: você sabe da importância da ultrassom morfológica? Ela é a mais importante da gestação, porque eu vou ver toda a formação do seu bebezinho. Porque o morfológico, ele vai ver assim, se tá tudo formadinho os órgãos, sabe? Então, essa é a finalidade desse exame. A gente vê todos os órgãos para ver se estão tudo formado. Eu estava radiante, e ele sabia disso, o obstetra, e ele não deixou que eu ficasse triste ou angustiada antes do término. Ele fez toda a ultrassonografia e quando chegou no final, Aí, todos os órgãos aqui que a gente está vendo, Claudia, estão formadinhos, como a te falou. O que é que está chamando a atenção no sentido de diferente? Aqui. Deixa eu te mostrar essa imagenzinha aqui. Você está vendo essa bolinha aqui, né? Tô. Isso aqui é a cabeça do neném, tá vendo? Essa área pretinha, ó, aqui dentro, a gente tem normalmente líquido, dentro do cérebro, só que aqui a gente está vendo um pouco de líquido aumentado dentro da cabecinha, entendeu? Dela. Como é o nome disso aqui? A gente chama de ventriculomegalia, ou também conhecido como hidrocefalia, ou seja, acúmulo de líquido dentro do cérebro do bebê, certo? Não é para ter isso daqui, não é esperado, então isso aqui não é um achado normal, certo? E não é um problema simples. Por que não é simples? Porque como é tudo que a gente tem no cérebro, que mexe com o problema do cérebro, pode ter repercussão no bebê. Que repercussão? Vocês imaginem, eu nunca tinha ouvido falar na palavra. Aí imagina o choque que é. Se falava muito na época da microcefalia, mas a hidrocefalia, eu mesma não tinha ideia. E aí eu sentei, atônita ali, e ele passou a me explicar o que era, a gravidade de alguns casos e de outros casos que a pessoa tem uma vida normal. Foi a partir dali que ele me disse: você vai precisar se preparar, é uma gestação de risco. Depois o líquido amniótico passou a estar aumentado, que é o quadro de polidrâmia, como chama, e também tem lá certos riscos, E aí o que ele falou foi, além disso, eu não saberia se ela precisaria fazer cirurgia assim que nascesse, mas muito provavelmente, quando foi chegando ao final, ele já foi me certificando que sim, porque estava crescido o perímetro cefálico dela. E me falou até, que eu precisava, as minhas malas, tudo, eu precisava me preparar, porque como não ia ser na cidade que eu morava, então eu tinha que estar preparada, as minhas malas, a mala dela, enfim. E ele me instruiu, o hospital que eu fui foi encaminhado por ele, encaminhamento, tanto de início ele falou, quanto no momento que precisou, ele me encaminhou por escrito. E também deu encaminhamento para o parto cesáreo, com indicação médica, e as causas, o porquê que teria que ser o parto cesáreo. Uma coisa que eu não queria, mas eu posso falar em outro vídeo para vocês dessa experiência. Mas o que é melhor, o parto melhor, sempre é aquele que é melhor para a mãe,
para o filho, para a saúde de ambos. Então eu entendi isso, mesmo que não fosse uma vontade minha. Então eu vou falar para vocês assim, se você de repente pode estar grávida vendo esse vídeo ou não, mas o que acontece? Se você já é mãe, você vai ter ideia, é melhor se você não é, ou se você agora está no início de uma gestação, essa ultrassonografia morfológica ela é essencial. Muita coisa ela é determinada. Claro que muitas mulheres não vão ter a experiência que eu tive, porque para mim, se eu não tivesse sabido antes do que tinha acontecido, eu teria com certeza me preparado para uma gestação sem ser de risco, gestação tranquila, e com certeza acho que bem mais tarde eu iria descobrir e seria um choque maior. Então por isso que para mim foi decisivo, essa foi a minha experiência, né? E a ultrassom em si, todas as ultrassons são essenciais, muito importantes. Se você pode fazer a ultrassonografia morfológica, faça. Tem mulheres que não podem, né? Mas é aconselhado por todos os profissionais, médicos, enfermeiras que acompanham as grávidas no pré-natal. Então, para vocês também, eu digo, conforme a minha experiência, que é essencial.